Vamos chamar aqui o nosso amigo, o Ricardo Bruno, para comentar um pouco sobre isso também. Ele está aqui nos bastidores. Ricardo Bruno, jornalista do Rio de Janeiro, vai ter um papo com a gente. Fala, Ricardo, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite a todos da TV Fórum, boa noite, Miguel, boa noite, Glauco, boa noite, Salve. É um prazer enorme participar desse bate-papo com vocês. Estou acompanhando aqui nesses minutos aqui que antecederam a minha entrada, não acompanhei tudo, mas, de qualquer forma, o que está acontecendo no Brasil realmente é alarmante, é preocupante, né? O quadro na Câmara dos Deputados, no Parlamento, de modo geral, no Congresso Nacional, traz muita preocupação. Obviamente que a obstrução faz parte do jogo, obstrução é um recurso aceitável, legal, pertinente. Aquilo não é obstrução. O que está se fazendo, na verdade, está se impedindo o funcionamento do Congresso Nacional. Portanto, é reprovável, é condenável, e obviamente que Hugo Mota e Davi Alcolumbre devem tomar posições mais duras, mais incisivas, para pôr fim ao que me parece se constituir numa anarquia completa. É intolerável essa situação. Eu acho que, assim como ocorreu em 8 de janeiro, quer dizer, obviamente que não houve nesse episódio de hoje nenhuma destruição, nenhum vandalismo, mas o fato de se sublevar, de se colocar acima do regimento interno, acima das normas, e impedir, quer dizer, o funcionamento de uma casa que é pilar da democracia, isso, a casa representa a democracia. O Congresso Nacional é o pilar central da democracia. Quando isso, em certa medida, está sendo obstaculizado, está se impedindo que a democracia seja exercida em sua plenitude. Na verdade, há aí um tipo de constrição ao exercício da democracia plena no Brasil, quando uma casa está impedida, uma casa legislativa, quando o Congresso Nacional, que representa, quer dizer, o povo brasileiro, que representa está impedido de funcionar com suas liberdades amplas. Muito bem, Ricardo, muito bem dito. A gente está acompanhando aqui o desenrolar, tem uns videozinhos aqui dos próprios parlamentares, estou colocando aqui no nosso grupo. Eles pelo jeito, vão... Já era esperado, Ricardo, que eles vão aí ir para tudo ou nada. Vão radicalizar ao máximo, né? Vão tentar radicalizar ao máximo. Eu acho que faz parte até do modus operandi desse grupo político, né? Radicalizar sempre e tentar, através e usar isso com o argumento de que está digamos, tentando exercer a liberdade de expressão, quando não é isso, né? E qualquer, digamos, movimento que se faça para detê-los é sempre taxado, né? Recebe a pecha de algo contra a liberdade de expressão. Ao contrário, na verdade, não se pode usar a liberdade de expressão para destruir um valor, né, central da vida em sociedade, que é o ambiente democrático, que é o Estado democrático de direito. Né? Muito bem. Deixa eu liberar o Salve. Salve, muito obrigado, então, pela sua participação. Você é da casa, volte sempre que você puder. Obrigado, Miguel. Obrigado, Glauco. Abraço, Ricardo. Abraço grande. Abraço grande. Então, isso aí. Vamos ouvir um pouquinho aí o Nicolas, ver o que ele está falando aí. Coloca aí, por favor. Nós decidimos permanecer aqui. Estive em uma reunião com o presidente Hugo Mota, eu, mais 4 parlamentares, uma reunião que não teve acordo, mas ficou decidido que ele decidiria abrir a sessão ou não. E agora, literalmente, ele está ameaçando os deputados, informando que quem ficar aqui e impedir o funcionamento da sessão terá uma suspensão de 6 meses do mandato. Ou seja, mais de... Isso é que prevê o Conselho de Ética, né? 60 parlamentares estão aqui. E sabe o que é, de fato, uma atitude que não é democrática? É nós termos a maioria para poder votar e pautar anistia e isso não ser respeitado. Isso sim é desrespeito com milhões de eleitores que estão esperando a anistia. Ou seja, do que adianta você ter maioria para poder pautar, tem a quantidade de deputados, assinaram para poder pautar e não pauta. É uma vergonha, é uma vergonha. Permaneceremos aqui.
E aí, Ricardo? Essa é uma. Usar o regimento interno. Acho que não estou equivocado, o artigo 15º do regimento interno prevê que todo parlamentar que obstaculizar o funcionamento da casa deve ser levado ao Conselho de Ética e é passível de uma punição de 6 meses, de suspensão de 6 meses. E é muito correto que assim seja, né? Não há como você tolerar esse tipo de coisa. E eu quero registrar aqui, quero fazer aqui um registro, digamos, reconhecendo o papel, a firmeza do deputado Hugo Motta nesse momento, porque o Hugo Motta, em vários momentos, foi tomando, o Hugo Motta está aqui, está ali, está vacilando, enfim, em vários momentos dos últimos tempos, se falou que o Hugo Motta, até porque ele teve posições divergentes com o presidente Lula e com o governo recentemente, foi taxado, portanto, como uma pessoa, digamos que pouco confiável. Nesse momento em que a questão democrática está em jogo, ele não hesitou. E eu quero aqui reconhecer a firmeza do presidente Hugo Motta em convocar a sessão e dizer que não aceitará intimidação, não aceitará nada que possa, digamos, fazer com que ele volte atrás na decisão de fazer funcionar a Câmara dos Deputados. Então, isso é uma postura corajosa e que eu acho que merece ser ressaltada. Assim como nós podemos o criticar em outros momentos, para que, em favor da democracia, em favor digamos, em reconhecimento à firmeza dele, eu faço questão de, nesse momento também, elogiá-lo por essa postura que, a julgar pelo que eu li, obviamente que eu estou me baseando na leitura dos veículos de comunicação, na leitura do site da Câmara dos Deputados, na leitura... Ele está sendo muito firme em confrontar essa situação de baderna. Glauco? Inclusive, fazendo uma atualização aqui, é muito provável que não aconteça mesmo a sessão, mas, segundo as informações, o Hugo Motta quer, pelo menos, começar, dar início à sessão, ainda que não aconteça nenhuma votação, que ele sente ali na cadeira de presidente, né, que ele faça valer a sua presença na mesa diretora, porque senão também existe uma certa desmoralização, né? Você faz todo um aparato, você consegue mobilizar, inclusive, até forças de segurança, no caso a Polícia Legislativa, para viabilizar os trabalhos da Câmara e não consegue fazer. Então, isso está ocorrendo agora ali na Câmara dos Deputados. E, Ricardo, como é que você vê esse movimento, na verdade, porque agora a gente está vendo uma radicalização, porque existem, né, formas de obstrução que são normais, que são corriqueiras, inclusive em outros países. São regulamentares. Né? Quando você tem a questão, por exemplo, de usar o tempo de liderança, fazer um requerimento de adiamento de votação, enfim, existem instrumentos que estão dentro do jogo. Agora, isso está fora. E também a gente até já houve protestos assim, mas era para impedir uma votação, não para forçar a presidência a pautar um projeto, como eles estão fazendo em relação ao projeto de lei da anistia e também a PEC da prerrogativa de foro por função. Como é que você vê esse movimento radicalizado? Existe futuro para isso ou isso, na verdade, tem uma função de mobilizar, de instaurar o caos mesmo, não só para lucrar eleitoralmente lá na frente, por meio dessa base bolsonarista, mas também como uma forma de realmente tentar conturbar o ambiente, já que eles viram que, do ponto de vista institucional, é muito difícil livrar o Bolsonaro e outras pessoas que estão envolvidas na trama golpista, Ricardo? Eu acho que, em primeiro lugar, preciso reconhecer, voltando um pouco lucrar eleitoralmente lá na frente, por meio dessa... Entrou um áudio aqui que eu não entendi muito bem. Um retorno que me atrapalhou um pouco. Mas eu acho que isso é importante registrar, voltando um pouco mais antes o que você falou antes de fazer a pergunta. O importante nesse momento não é exatamente votar alguma coisa relevante, não. O importante é instalar a sessão, porque ao instalar a sessão se configura, digamos, a volta à normalidade dentro da casa. Então, a questão é simbólica, não se trata de votar, não votar, quer dizer, o importante é a Câmara, o comando da Câmara dos Deputados retomar, os trabalhos, retomar, na verdade, a mesa, retomar o comando
da Câmara dos Deputados. Isso tem um aspecto simbólico, que é um aspecto de garantidor da democracia, garantidor do funcionamento pleno das instituições. Então, esse aspecto é o aspecto mais importante de hoje. A pauta é irrelevante. Eu acho que a pauta votou, não votou, votou coisa irrelevante, fez uma moção, isso não tem importância. Agora, quanto ao modus operandi, a gente não se surpreende. Esse é o modus operandi que sempre marcou a posição dos aliados do ex-presidente Bolsonaro. Eles sempre optaram por posturas radicais, posturas extremadas, e toda a trajetória desse segmento da direita é construída dessa forma. E eles estão fazendo... Havia um senão, digamos que dentro da casa havia um comportamento, um respeito mais formal, digamos, às regras democráticas. Eles até participavam de atos extremados nas ruas e tal, mas dentro da casa havia, digamos, uma postura mais comedida em respeito ao regimento interno, em respeito ao regramento de funcionamento da Câmara e dos deputados. Quer dizer, agora, pela primeira vez, eles estão transpondo aquela postura agressiva, que seria a postura mais radical, irracível, que se via nas manifestações, nas ruas, para dentro da casa. Obviamente que havia manifestações agressivas, mas dentro do rito de funcionamento da casa. Na hora do plenário, os deputados se manifestavam de maneira bastante dura e agressivas e atentavam até contra a democracia em dado momento, mas dentro do espaço reservado para a manifestação dos parlamentares, ou seja, em certa medida, se obedecia o regramento de funcionamento da casa. Agora há uma subversão das regras, porque agora se tenta, quer dizer, se estabelecer essa balbúrdia, digamos, radical dentro da instituição a ponto de impedir o funcionamento. Então, esse é um fato novo, quer dizer, o modus operandi é o mesmo, se faz a mesma coisa, se radicaliza, digamos, a todo momento, mas agora a radicalização está se dando não nos espaços reservados à manifestação de opinião, está se dando através de medidas que impedem o funcionamento do Congresso Nacional, que é, digamos, um dos pilares da democracia. E isso, como disse na intervenção anterior, o Congresso não funcionando, a democracia, em certa medida, está cerceada. O funcionamento do Congresso é um dos pilares garantidores da democracia em qualquer país, e obviamente que no Brasil. Se, por alguma razão, seja ela qual for, há um impedimento de funcionamento pleno da Câmara e do Senado, nesse momento, a democracia está sendo fragilizada e não está sendo, digamos, exercida em sua plenitude no país. Essa é a minha opinião. A gente tem algumas atualizações aqui, Ricardo, que estou acompanhando aqui os deputados, né? Sim. O que a TV Câmara não está ainda transmitindo, não, eu li aqui há pouco. Transmitindo nada. Aí os deputados, eles estão lá, eles estão fazendo uns videozinhos com o celular mesmo. Aí o Rogério Correia acabou de postar um vídeo, né? Coloca aí esse último vídeo aí do Rogério Correia, que é o deputado do PT dos Minas Gerais. Eu já adivinhava, o Nicolas já saiu de lá, ó, já debandou. Eu falei com vocês, eu conheço ele lá de Minas Gerais. Ele grita muito, depois deixa os outros no fogo e vai embora. Então o Nicolas já não está ali. A covardia, a molecagem já se mandou. E olha, sequestrar a democracia no Brasil não é fácil, não. Teve o filho do presidente que disse que com cabo e 2 soldados ele fechava o Supremo. E o Nicolas disse que não sairia daí enquanto não voltasse a anistia. Estou mantendo a aposta. Ele já saiu dali. Agora mesmo sai o resto e nós vamos ter a democracia no Brasil, que é muito forte e não se rende para fascistas nem para golpistas. O Nicolas já saiu, já fugiu. Acho que até tem um mais recente ainda do Rogério, mas vamos ouvir a oposição, o Jordi, que o Ricardo deve conhecer bem, porque é aqui do Rio. Conheço.
na minha nova terrinha aqui. Pessoal, boa noite. Aqui. Nós estamos vivendo aqui momentos de muita emoção todos esses dias. Logo após nós termos feito aquele vídeo anunciando que permaneceríamos por tempo indefinido. O vídeo caiu, acho que congelou. Tá ruim a internet aí, Gui? O que houve? Terminado, Hugo Mota simplesmente decidiu, e nós ficamos sabendo pela imprensa, de que ele vai sim abrir a sessão na marra. E como seria isso? Ele simplesmente disse que os deputados que estão aqui, são muitos, os deputados que não saírem da mesa quando ele for sentar na mesa para ocupar a presidência, serão suspensos por 6 meses. E nós ficamos sabendo isso pela imprensa. Sequer conversou conosco, sequer buscou uma conversa. Bom, se o Hugo Mota está pensando que aqui tem algum frouxo, algum covarde, ele está muito enganado. Ele pode tirar o cavalinho dele da chuva, porque nós vamos ficar aqui. Eu prefiro ser suspenso a ter a minha reputação jogada no lixo. Eu prefiro ser suspenso a morrer politicamente e no meu caráter. A minha filha, ela vai se orgulhar do pai dela. Jamais vai ter esse desgosto de que o pai dela abriu mão das suas convicções, da sua imagem, da sua reputação, do seu caráter, por conta de mandato parlamentar. E todos aqui estamos nessa sintonia, né, Marcel? Estou aqui com o Marcel. Com certeza, Jordi. Aqui, ó, ninguém vai abrir mão dos seus princípios. Tá bom. Mas parece que já tem debandada, sim. A última notícia aqui é que eles estão debandando. Coloca aí do último do Rogério, que esse é o mais recente. Aí, pessoal, começou a retirada, ó. Começou a debandada. Olha a debandada. Vambora. Tá na hora de ir embora. Tá na hora de ir embora. Show. Olha, eu falei que ia sair tudo com o rabinho entre as pernas, hein? Olha lá. Olha lá. E olha que o Nicolas nem lá tá. Já saiu antes, como eu avisei. Olha lá. Tá na hora de ir embora. Show. Tá saindo os golpistas todos. Vambora. Tem uns reticentes para sair, mas vão sair. Na hora que o presidente sentar ali, não vai ter mais nenhum ali, nenhum golpista. Tá na hora de ir embora. Ficaram muito tempo atrapalhando a democracia. E olha, Bolsonaro vai ser preso em setembro, hein? Pode saber que Bolsonaro vai pra cadeia também. Bora, gente, tá na hora. Bora, tá na hora. Vambora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É isso aí, Ricardo. De tédio a gente não morre, né? Não morre não. Eu acho que vão acabar cedendo, em certa medida, porque, caso contrário, o Mota instalando a sessão e sentando, ele pode também se socorrer até da Polícia Legislativa, pedir que o local seja evacuado, mas tem que se evitar isso, né? Eu acho que isso não, esse extremo, essa situação não interessa a ninguém. Eu acho que, em certo momento, a consciência irá aflorar e espero que eles deixem a mesa diretora para que, enfim, a Câmara prossiga e inicie seus trabalhos. Esse é o nosso desejo. Eu espero que isso seja, obviamente, apenas não levem isso às últimas consequências, né? Que não haja necessidade de chamar a Polícia Legislativa, que haja, pela conscientização, enfim, haja um convencimento e eles deixem o prosseguimento dos trabalhos da casa, o que é salutar e, enfim, recomendável, né, nesse momento.
É inacreditável que a gente esteja vivendo o que a gente está vivendo, né? Porque, como eu disse, eu acho a obstrução um instrumento do exercício parlamentar. Então, você pode obstruir, você pode sair, deixar o plenário, você pode reduzir o quórum, enfim, tem vários instrumentos de obstrução, que são todos instrumentos, digamos, regimentais. O que você não pode é, através da baderna, impedir o funcionamento de uma casa, né? Aí se ultrapassa todos os limites, se ultrapassa toleráveis, né? Então, eu acho o seguinte, tudo que coloque em risco a democracia, o limite sempre é a democracia. Quer dizer, eu sou favorável a que se converse, sou favorável a que se dialogue, sou favorável a que se tenha, digamos, que o governo dialogue até com pessoas da direita, do centro. Agora, desde que esse diálogo, essa conversa, não seja nada, digamos, que recaia, que signifique qualquer tipo de transigência com a democracia. A democracia é inegociável. Se coibir, se impedir, reduzir o pleno exercício democrático, por exemplo, essa manifestação de hoje, de alguma forma é isso. Está se tentando, ao impedir o funcionamento da casa, está se impedindo o exercício do Estado Democrático de Direito. Então, quando se chega a esse limite, eu acho que aí é inegociável, aí não dá. Agora, fora isso, pegar uma pauta, vamos discutir uma pauta de um tema, de um projeto, chamar deputados da direita e se tentar negociar, enfim, aspectos normais, cotidianos da gestão pública, ainda que, digamos, os deputados do outro campo tenham um interesse contrário, ainda que aparentemente estejam em oposição à proposta, mas essa conversa é salutar, dialogar, tentar estabelecer o consenso. Agora, não dá para dialogar, não dá para transigir, não dá para negociar quando o que está em jogo é a democracia. Esse é o limite da negociação. Até todos os outros pontos, a meu juízo, são negociáveis. A pauta do governo, projeto enviado pelo Congresso, o Lula pensou que, enfim, tem uma posição sobre a reforma do Haddad, a reforma econômica, os bolsonaristas, a oposição tem outra que colide com a posição do governo, e aí se senta para negociar. Eu acho que eu sentaria, acho aconselhável que se sente, que se chame a oposição, que se converse até com deputados do outro campo. O que não dá para transigir, o que não dá para aceitar é quando você está discutindo, digamos, é o exercício pleno da democracia. Aí não tem que negociar, aí não tem que se discutir. A democracia está acima de tudo. E hoje é um desses casos, eu acho. O que está se fazendo é impedir o funcionamento do Congresso Nacional. E isso é, em outras palavras, fragilizar a democracia no Brasil. Se por 2 dias, se por um dia, se por 1 hora o Congresso for impedido de funcionar, nesse momento a democracia não está sendo exercida em sua plenitude. E isso é intolerável. E aí não dá para negociar. Eu acho que aí realmente, como falei e repeti já algumas vezes, a democracia é inegociável. Aí não dá para transigir quando o que está em jogo é a garantia do seu exercício. Ricardo, a gente tem uma break news aqui que ainda quer uma confirmação, mas já está publicado em alguns sites, né? Um jornalista que já trabalhou comigo, amigo meu, que é o Kleber Lourenço, publicou aqui no site ICL, né? Tomara que seja verdade, porque é uma notícia boa para a democracia, que o Hugo Mota ele não vai pautar a anistia. Ele já reabriu, começou o processo de reabertura dos trabalhos, né? Os deputados já estão sendo encaminhados para fora e que ele não vai pautar a anistia. Né? Ele já disse que não aceitaria nada goela abaixo, né? Que não iria, enfim, ele já deu, se manifestou, ele está dizendo que enterrou, né? Enterrou de vez. Eu acho que eu não me surpreendo totalmente com essa informação, porque acho que o Hugo Mota, em um momento, deu
deu sinais de que iria votar essa anistia. Ele procrastinou o quanto pôde, ele deixou e tal, e em nenhum momento ele emitiu sinais que pudesse... O enterrar é do internauta, aí pode ser um pouco exagerado. O internauta que reproduziu a notícia do Séria, Hugo Mota decide reabrir sessão e não pauta anistia. Né? Então, ela sentiu assim, ela foi enterrada. Mas, de certa forma, imagina se ele abrisse a sessão e pautasse a anistia, ele estaria realmente cedendo, quer dizer, totalmente a esses tipos de chantagem, ou seja, se estabeleceria como regra na Câmara procedimentos como esse para se obter a pauta de determinadas matérias. Assim, é óbvio que ele não poderia, ele restabeleria a sessão e não pautaria isso, porque seria a desmoralização absoluta dele se ele reabrisse a sessão e pautasse exatamente o que as pessoas que estão aí durante já muitas horas impedindo o funcionamento da casa de maneira turbulenta e antidemocrática. Então, isso é natural, né? Eu acho que eu não me surpreendo com essa informação. Seria um absurdo, intolerável, se ele cedesse a esse tipo de chantagem. Mas o Glauco, isso aí é uma derrota para esses deputados da outra direita, o Ricardo também, porque eles estavam batendo, o discurso deles é que eles não iam sair dali nunca, iam dormir ali, né? Eu acho até que ontem eles fingiram que dormiram ali, porque eles divulgaram vídeo de madrugada, eles ficaram até tarde ontem. Acho que fizeram um rodízio ali e tal. Imagino. O protesto ali com a fita adesiva, eles estavam dando entrevista depois, aí de repente, eu estou em greve de silêncio, aí eu vou no intervalo e dou uma entrevista e faço live, quer dizer, nem a tal greve de silêncio era greve de silêncio mesmo. Agora, a impressão que dá é que esse tipo de radicalização vai acabar os isolando ainda mais, né? Porque os próprios parlamentares do Centrão, na reunião de lideranças partidárias ali, todo mundo foi refratário a esse tipo de atitude, de postura dos bolsonaristas e dos adeptos mais radicais ali. Então, quer dizer, eles estão se isolando. A minha questão, que eu fico pensando é o seguinte, que tipo de estratégia eles têm para agora? Porque do ponto de vista institucional, eles não têm mais nada para fazer. E esse movimento de radicalização já é um indício de que realmente não vai ser por aí. Então, eles vão tentar mesmo seguir no projeto Instauração do Caos, que é a única aposta da extrema-direita. Ricardo, e circulou muito hoje uma entrevista do Ciro Nogueira, né, dizendo: não assinei, nem vou assinar. Ex-ministro Bolsonaro disse que não vai assinar o pedido de impeachment do Moraes. O que você acha disso? Eu achei curiosa a entrevista dele, porque ele é muito experiente, né, muito esperto. Ele diz que não vai assinar, não é porque ele é exatamente contra a proposição, não. É porque ele tem certeza que não existe voto suficiente para aprová-la e ele não embarca em canoa furada. Ele falou: olha, não vamos ter 54 votos. Isso aí é absolutamente certo. Então, eu não vou perder tempo com pauta que é impossível. Pauta impossível, eu sou um pragmático, ele fala. Com tanto tempo de Congresso, com tanto tempo, eu sou um pragmático. Eu não vou perder tempo com pauta que seja inexequível, que seja impossível de ser aprovada. Então, tipo assim, ele não diz, eu sou contra. Obviamente que eu tenho informação até que o senador Ciro Nogueira tem relações com setores do STF, relações cordiais com setores do FF, porque Ciro Nogueira é bolsonarista, mas Ciro Nogueira é PP. O PP, de modo geral, transita bem com o STF. O PP, de modo geral, não só ele, como também Arthur Lira, como também o deputado doutor Luizinho aqui do Rio, todos circulam bem e têm uma postura de entendimento, de diálogo com o STF. Eles, embora apoiem Bolsonaro, eles não são exatamente aquele bolsonarista raiz que estão no PL. Portanto, eu tenho a certeza absoluta que ele justificou com pragmatismo,
Mas por trás do pragmatismo há também, quer dizer, sinais de que o PP é bolsonarista até certo ponto, até a página 5, quando, digamos, o que não embarca em todas as proposições do mundo bolsonarista, do grupo bolsonarista. Por exemplo, um movimento contra as instituições, o PP não embarca. Um movimento contra o Supremo Tribunal Federal, o PP não embarca. Então, o PP, no campo eleitoral, eu acho que ele está fechado com o Bolsonaro. Mas no campo político, tem certas restrições nesse apoio. E uma delas é na luta contra o Supremo Tribunal Federal, que o PP entende que é uma instituição importante, enfim, que é garantidora da Constituição brasileira. Maravilha, bom saber, Ricardo. Quanto mais partidos aí do lado da democracia, mais fácil fica aí a nossa vida. Eu acho que o PP é bolsonarista, digamos, 100% plenamente do ponto de vista eleitoral, mas no campo político ele tem restrições, ele não embarca em todas as proposições, digamos, translocadas do bolsonarismo. O PP tem preserva, digamos, os valores institucionais do país. Eu conheci muito, quer dizer, o ex-ministro Francisco Dornelles, que foi presidente do PP, foi senador da República, e conheci muito, fui assessor dele durante algum tempo e tal. E Dornelles era um democrata, quer dizer, ele tinha boas relações com todos os campos, era uma pessoa de perfil conservador, mas em nenhum momento, quando o que estava em jogo era a democracia, ele hesitava. Quer dizer, e o PP é dessa escola, na verdade, todos são dessa escola. O Luizinho é um seguidor dele, de modo que eu tenho certeza que há uma distinção no comportamento do PP em relação aos demais campos do bolsonarismo. E daí Ciro Nogueira fala, não, eu não vou votar a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Aí, mas justificou para a base, não, é porque não vai ser aprovado, então eu não vou perder tempo com pauta perdida e tal. Mas não importa que falou isso, e foi um posicionamento político, está sendo massacrado pelo bolsonarismo e enfraqueceu o movimento. Ele já foi massacrado até pelo Silas Malafaia, porque já o Silas Malafaia lá atrás já estava cobrando dele, por que não assinou o pedido de impeachment. Silas tem feito já manifestações bem raivosas contra Silas, contra todos os que não estão embarcados nessa proposição translocada. Né? E agora está cobrando muito. Até o Romário também está sendo objeto, o senador Romário aqui do Rio de Janeiro, que é uma figura sem muita, digamos, convicção, né? Acho que ideológica, mas de qualquer maneira Romário é aquele cara de centro, enfim, que também não quer se comprometer com pautas radicais, ele não assina, e eu estou vendo nas redes sociais uma cobrança enorme de setores mais radicais contra o Romário, até com agressões, enfim, bem rudes contra o senador Romário, que está se recusando também a assinar. Ricardo, a gente tem que terminar o programa agora. Só com um toque de humor aqui, o senador Cid Gomes deu uma entrevista hoje, em tom de brincadeira, ele disse que se prontificou junto ao Alcolumbre a usar retroescavadeira. Ele é um especialista em retroescavadeira. É isso aí. Muito obrigado aí, Ricardo, pela entrevista. Um abraço, foi um prazer enorme participar desse bate-papo, tá bom? Forte abraço. Foi um prazer enorme. Eu já vou. Prazer enorme. Um abraço a todos aí da TV Fórum e ao Rovai também, ao Glauco, a você, Miguel, e a todos aí que estão nos acompanhando pela TV Fórum. Um abraço grande. Abraço. Valeu, Ricardo. Um abraço.